Olá, eu sou a Sandra Nodari, eu sou jornalista, documentarista, professora universitária e também pesquiso gênero no meu doutoramento. E esse vídeo vai tratar um pouquinho sobre como é o processo de produção de um documentário. Primeiro, é preciso conceituar o que é documentário, eu já fiz isso em outro vídeo. Se você perdeu, você deve dar uma olhadinha lá para entender o que é que eu chamo, a partir de John Grierson, do tratamento criativo da realidade. Só para fazer um resuminho, documentário não é um reflexo, uma reprodução, um registro da realidade, mas é um tratamento criativo feito por meio da câmera de vídeo, de toda a parafernália audiovisual, de todas as pessoas envolvidas no processo de criação, que vão trabalhar então com um fato, uma situação, uma personagem, enfim, de forma criativa. Tendo isso muito claro, a gente pode começar a pensar, e aí, como é que eu faço um documentário, né? Então eu já sei o que é documentário, já sei que documentário não é jornalismo, que documentário não é um documento, mas que documentário é um tratamento criativo de uma situação que existe, e que tem uma ética do documentarista deixando isso muito claro, o que é que eu vou fazer nesse filme, e a gente começa a pensar, e como é que eu faço um filme, né? Então eu trabalho com uma questão que na minha cabeça é muito clara, eu sempre trabalho com ela para os alunos, que a gente parte de uma ideia, depois da ideia a gente segue uma pesquisa, e depois da pesquisa a gente vai para um roteiro. Para mim é assim que funciona a forma de produção de um documentário. Primeiro eu vou ter uma ideia, que é muito legal. Depois eu vou pesquisar os personagens, as locações, as informações, as situações dessa ideia para ver se ela realmente existe e se eu consigo dar um tratamento criativo para ela. Como é que eu vou dar esse tratamento criativo? Quando eu for roteirizar. E esse roteiro é importante que fique muito claro, que vai depender de como a pessoa quer roteirizar ou como o edital para o qual ela vai se inscrever vai pedir para que ela roteirize. O roteiro é sempre a forma de trabalhar o conteúdo que eu já pesquisei de forma criativa. Algumas pessoas vão fazer isso com roteiro literário, aquele roteiro de cinema que a gente já conhece, e quem não conhece acha modelos só jogar no Google. Mas tem gente que vai trabalhar só na cabeça, mas a ideia está roteirizada. A forma criativa com que aquela situação vai ser filmada para virar um audiovisual está roteirizada. Então é bem importante. Ideia, pesquisa, roteiro. Depois eu posso começar a pensar na produção, né? E aí uma pergunta que eu sempre faço é de onde vêm as ideias? De onde é que vêm as nossas ideias? As nossas ideias vêm das vivências que nós temos, das experiências que nós temos. Para ser um documentarista, é muito importante que você seja uma pessoa curiosa e seja uma pessoa que se estranhe, que tenha estranhamento com situações incomuns, ou até com situações comuns, mas que você tenha a vontade, seja instigado a querer saber mais sobre uma situação, um comportamento, uma pessoa. Então tem que ter curiosidade. As nossas ideias vêm das nossas curiosidades, mas vêm das nossas vivências. Eu tenho ideias quando eu leio livros, eu tenho ideias quando eu assisto a filmes, a novelas, a séries, a propagandas. Eu tenho ideias quando eu converso com pessoas, eu tenho que ouvir pessoas para poder ter as ideias, senão eu coloco só o que é que eu penso e não descubro o que é que o outro pensa e sente. Eu tenho ideias quando eu viajo, que é uma coisa deliciosa, mas nesse momento de isolamento social que eu estou gravando esse vídeo, nesse momento do Covid, a gente não viaja e não pode viajar mesmo para se manter seguro, né? O momento é bem complicado. Mas eu tenho ideias vivendo. E eu vivo ouvindo as pessoas e vendo as pessoas. Então eu tenho que deixar isso muito aguçado em mim, o ver e o ouvir comportamentos para que eu tenha ideias. Depois que eu tenho a ideia, eu sempre gosto de usar algo que eu aprendi com Jorge Furtado numa aula que ele deu sobre direção de cinema, que é criar um banco de ideias. Então, organize aí, aproveite que você está assistindo esse vídeo agora, escolha uma nuvem que você esteja habituado a usar, eu uso bastante Google Drive, e crie uma pastinha lá, banco de ideias, ou ideias. E nesse banco de ideias, coloque diversas ações que você gostaria de fazer, não só de audiovisual, mas ideias que você teve. E volte a elas em diversos momentos, porque a partir do momento que a gente formaliza a ideia, a gente já está transformando ela em algo efetivo. Ela está saindo só aqui da nossa cabeça e está virando quase um documento. Então é importante, crie agora um banco de ideias. Vai lá, para o vídeo, cria um banco de ideias e depois volta. E volta sempre no seu banco de ideias. Então é bem importante fazer um banco de ideias.
Depois que eu tenho o meu banco de ideias, eu escolho uma delas, ou a que for possível naquele momento, e vou transformar ela num projeto. E aí eu vou partir para a pesquisa, né? Lembrem sempre, ideia, pesquisa, roteiro. Então, eu vou partir para a pesquisa. E eu vou contar para vocês algumas experiências de pesquisa que funcionaram, mas é claro que vocês podem desenvolver outras. O importante é saber que você precisa mergulhar no seu personagem ou na situação que você quer retratar num documentário. E mergulhar de verdade. Não é um mergulhinho, não é ficar só flutuando, é mergulhar mesmo e entender o que é isso, né? Então, eu vou dizer para vocês que a pesquisa ela é fundamental de ser feita pessoalmente. Nesse momento de Covid, a gente não consegue, por exemplo, conviver com uma comunidade para fazer uma pesquisa, porque a gente tem o risco de passar Covid ou pegar Covid e fazer o vírus circular. Mas a gente vai sair dessa, isso vai ser possível. Então, agora, como é que eu vou fazer pesquisa? Eu vou fazer pesquisa falando com as pessoas. Eu acho interessante que o hábito de falar, seja por WhatsApp, seja por qualquer rede, está retornando por conta do Covid, né? As pessoas gravam mais áudio, as pessoas fazem mais chamadas, isso é muito bom, porque na fala a gente consegue aprender muita coisa. Se tiver fala e imagem, melhor ainda. Então, é o que a gente tem para pesquisar agora, pedir para fazer chamada e tentar conversar com a pessoa para entender, né, aquele ambiente. Pesquisa na internet, é lógico que ela é óbvia. Primeiro lugar que eu vou fazer pesquisa quando eu tenho uma ideia é na internet, para ver o que já foi publicado. Mas eu não posso ficar só ali e achar que eu tenho um documentário. Posso contar para vocês que, como julgadora de editais, eu já fui surpreendida de, na comissão da qual eu fazia parte, aprovar um projeto, que era um projeto muito legal, e anos depois encontrar a pessoa que tinha proposto aquela ideia, que tinha vencido o edital e tal, e que eu acompanhei, e perguntar, e daí, saiu aquele documentário? Ai, não saiu, porque eu fui lá na comunidade, descobri se aquela história era verdade ou não era. Daí eu fico pensando, como é que a pessoa escreveu um projeto que a gente leu e acreditou que existia, se ela não tinha ido na comunidade verificar se aquela ideia existia? E aí, como é que ela vai fazer um filme sobre isso? Então, é bem importante que a gente procure na internet, entenda, mas que vá até o local para saber se ela existe. Converse com as pessoas nesse momento para saber se a ideia realmente existe. Vou contar para vocês como é que foi a estratégia que deu super certo de um documentário chamado Sobre Rodas Brasil, que é do Sérgio Bloch. Na época em que ele fez o lançamento do primeiro projeto dele, depois ele fez uma série, sempre buscando personagens e situações em todo o Brasil. Ele contratou uma equipe de produção, uma equipe de pesquisa, que entrou em listas de cineastas e de realizadores de cinema e ofereceu quem quisesse fazer parte da pesquisa daquele projeto para que fizesse contato, porque colocando lá uma storyline do projeto, né, as 6 linhas que contém toda a trama, os personagens de uma proposta audiovisual, a storyline, dizia que a ideia do filme era encontrar personagens pelo Brasil que ganhassem a vida em carrinhos sobre rodas sem motor. E queria ver isso no Brasil inteiro. E eu lembro que quando eu vi, eu ainda era estudante de mestrado, eu entrei em contato com a equipe de pesquisa e recebi uma instrução completa de como fazer. Olha, então busca seu personagem, escreve aqui um resumo de 30 linhas contando a história dele, faz uma foto dele de rosto, faz uma foto dele inteira e faz uma foto dele do lado do carrinho e faz uma foto só da roda. Então, tinha que mandar 4 imagens e mais um resumo. Quer dizer, para eu fazer isso, eu tive que encontrar os personagens que eu indiquei e ainda produzir um texto a partir da entrevista que eu fiz com eles para mandar para a pesquisadora. E aí a pesquisadora ia olhando aquilo, mandava para o diretor que escolhia. Os personagens que eu indiquei aqui de Curitiba, eu indiquei o Wildman, que quem não conhece, joga aí no Google. O Wildman é um personagem bem legal aqui de Curitiba e pouca gente conhece a história real dele. Um cara bem inteligente e que é tratado aqui em Curitiba como uma pessoa diferente, né? Mas eu indiquei para uma colega minha, jornalista lá de Belém do Pará, e ela fez a mesma coisa que eu, e eles foram filmar em Belém com o personagem que ela indicou. Eu achei a estratégia muito boa quando a gente precisa fazer isso para o Brasil inteiro. E a Petra Costa está agora, na época do Covid, se vocês entrarem no Instagram dela, depois eu vou deixar aqui o link para vocês acharem isso na descrição do vídeo,
ela está pedindo cenas de como é que a gente está vivendo na pandemia para fazer parte de um documentário, um projeto que ela está criando. Então, deve ser parecido, né? Eu não participei ainda, estou sem tempo, mas eu indico a você que faça, se ainda der. Dá uma olhada lá, faz o que ela pede e manda o vídeo para ela. Pode ser que ela escolha a sua cena, a sua história para virar parte desse documentário que ela está trabalhando. Vocês devem saber quem é Petra Costa, é a nossa documentarista que concorreu ao Oscar com um filme chamado Democracia em Vertigem e que tem um tipo de documentário muito interessante que é muito, muito subjetivo, que é a história dela, de como ela pensa as coisas. Então é legal. Essa estratégia do Sobre Rodas essa estratégia da Petra Costa é uma estratégia parecida com a que o Sobre Rodas usou há um tempo atrás e que funciona bem. Como é que eu pesquiso? Eu tenho trabalhado com diversos filmes, sempre focando na pesquisa, que eu digo que é a função do documentário que eu mais gosto e que eu vou melhor. Eu não sou uma boa diretora, sou uma diretora bem mais ou menos, mas eu sou uma ótima pesquisadora e eu tenho coragem de assumir que não sou uma boa diretora e coragem também de assumir que eu sou uma ótima pesquisadora, porque eu não desisto. O que eu preciso encontrar na pesquisa, eu encontro. E é legal dividir com vocês um dos documentários. Na verdade, o primeiro trabalho que eu fiz, que chama Visita Íntima, é um curta-metragem sobre mulheres que visitam presos na penitenciária de Piraquara, aqui no Paraná, e as histórias delas, né? Quem são as mulheres livres que visitam homens que estão detidos. Como é que foi feita essa pesquisa? Eu passei vários sábados e domingos sentada no meio-fio do pátio onde as mulheres ficavam aguardando a sua vez para poder entrar para visitar os maridos, conversando com elas. E como é uma situação de fragilidade a que essas mulheres se encontram, inclusive hoje, desde sempre, essa pesquisa foi feita em 2003, 2004, 2003, mas começou um pouco antes, acho que lá em 2001 a gente já estava fazendo essa pesquisa até conseguir aprovar um edital. Essas mulheres são fragilizadas. Quando você chega perto delas e diz que é jornalista, elas saem correndo, porque o que elas menos querem no mundo é que um jornalista conte a história delas, publique uma foto delas, faça um vídeo delas e ponha numa emissora de televisão. Porque como elas são fragilizadas, elas não contam para todo mundo que elas têm maridos presos, namorados presos, pais presos, porque quando elas contam isso, elas sofrem preconceito e muitas vezes perdem o emprego. Já viveram isso, né? Então, até conseguir conquistar a confiança das mulheres, explicar o que era o projeto de documentário para que elas tivessem consciência de que seriam ou não seriam prejudicadas ao aparecer neste documentário e de que, embora jornalista, eu não fosse publicar aquilo em nenhuma emissora de televisão nem jornal, demorou muito tempo. Foram muitos finais de semana ouvindo histórias até que elas foram se acostumando com a minha presença ali e foram me contando. Nunca com papel e caneta na mão, porque se chegasse de cara com papel e caneta, elas já fugiam. E isso é muito comum de acontecer com as populações fragilizadas, porque, como um documentário do Evaldo Mocarzel mostra, que chama Margem da Imagem, nós, cineastas, documentaristas e jornalistas, abusamos da imagem daquelas pessoas fragilizadas e, às vezes, elas nem vão assistir o conteúdo no qual elas apareceram. Principalmente se a gente for pensar em morador de rua, que é o foco do trabalho do Mocarzel, A Margem da Imagem que eu citei, desse documentário. Eles davam entrevistas, eles eram fotografados, eles viravam temas de livros, de documentários, eles não chegavam nem a saber como é que a imagem deles tinha sido usada. Então é bem importante a gente ter essa noção de que eu preciso saber me aproximar do meu personagem e da minha situação. E sempre eu vou desenvolver uma forma diferente de me aproximar. Algumas estratégias vão dar certas e algumas eu vou acertando conforme o processo for andando, né? No Visita Íntima foi assim. Muito lento, mas também a hora que elas entenderam que era o projeto, elas quiseram participar. Algumas não, né? Algumas deixavam muito claro que se a imagem delas aparecesse no documentário, elas iriam nos processar, nós seríamos penalizadas e assim por diante. Elas tinham toda a razão, é direito delas, né? A gente que está abusando da imagem delas e elas têm o direito de dizer não quero e a gente tem o dever, tanto ético quanto legal, de cumprir isso, né? De não exibir a imagem de alguém que eu não tenho autorização. O trabalho mais recente, né? Eu falei do primeiro, agora o mais recente, os dois da diretora Jonanin, que eu fiz foi a pesquisa de um documentário chamado Proibido Nascer no Paraíso. Proibido Nascer no Paraíso conta a história de mulheres grávidas em Fernando de Noronha que têm que abandonar a ilha, que é uma ilha que fica no meio do mar, e ir até Recife ou até Natal para ter parto dos bebês, porque a ilha não tem uma UTI
nem para a mãe, nem para o bebê, e aí não permite que os partos aconteçam lá. É uma história bem interessante, né? Com 26 semanas, agora no final, as mulheres estavam sendo retiradas da ilha. O bebê vai nascer com 40. Então, com 27 semanas, elas são tiradas da ilha, são levadas para um hotel e tem lá a estada no hotel e alimentação viabilizada pela prefeitura, mas elas ficam longe das famílias, elas não estão em casa, no momento também de fragilidade que vão ter o bebê não tem ajuda, então é bem complexo. Não foi lançado ainda, quando for, vocês vão lembrar que ouviram falar desse documentário por mim, né? Como é que foi a estratégia lá? Nós chegamos, eu e a Joana Nin, ficamos 20 e poucos dias em Fernando de Noronha, que é uma ilha paradisíaca, sensacional, lindíssima, e a gente não conhecia ninguém. Então pensem, 2 pessoas que chegam numa ilha que tem 2.000 habitantes, não conhecem ninguém e tem que descobrir quem são as mulheres grávidas e quais são as histórias delas. Também foi a mesma coisa. Fiquei sentada no banquinho do hospital, manhãs e manhãs, conversando com as mulheres e ouvindo as histórias delas. E a gente sempre ouve muitas histórias. E das muitas histórias que a gente ouve, das muitas pessoas que a gente conversa, entrevistas que faz, algumas apenas vão entrar na montagem final do documentário. Então também é importante você não iludir ninguém. Ah, vai entrar assim, não sei, pode ser que entre, pode ser que não entre. Então a pessoa fica chateada ainda, né, de investir o tempo dela e não aparecer na filmagem final, né? Vai lá assistir no cinema e ela não aparece. Também é uma negociação que você tem que fazer sempre, né, na produção, e deixar isso bastante claro na pesquisa. Depois que a gente escolheu as personagens, né, para a pesquisa, depois que a gente descobriu as histórias, a gente vai sentar para escrever um roteiro. E aí, se sentar para escrever o roteiro, não é exatamente sentar e digitar o roteiro. Talvez esse roteiro seja digitado. Eu acho que é bacana você fazer esse exercício de escrever, porque na hora que você senta para escrever as histórias, você senta para escrever o formato disso, né? Onde você vai pôr a câmera, como você vai pôr a câmera. E é muito interessante pensar que eu posso gravar uma entrevista com uma grávida que vai me contar a história dela sentada com ela no banquinho. Estamos ali, as 2 sentadas, e ela vai me contando. Agora, eu posso mostrar as coisas que ela está me dizendo enquanto ela está fazendo as coisas, né? Então, a mulher é guia turística de passeios em Fernando de Noronha. Em vez dela estar sentada me contando uma história, ela está ali no trabalho dela, contando aquela história, ou vivendo aquela história, ou agindo naquela história, né? É importante a gente pensar que o documentário não é entrevista, o documentário é ação, porque imagem, filme, cinema é ação. Então, é importante pensar nisso, né? De não fazer documentário só de entrevista. Documentário só de entrevista não usa todo o potencial que o audiovisual tem. É interessante eu acompanhar uma consulta médica dessa mulher, e é interessante eu acompanhar, inclusive, o parto dessa mulher, né? Então, aí, o que eu vou enxergar é, no roteiro eu vou pensar como eu vou filmar, porque eu preciso preparar essas cenas. Não é só, vou ganhar bebê, tá bom, eu vou com a câmera. Não é isso. A gente sabe que vai ter que ter autorização do hospital, do médico, da equipe médica, da mulher, do marido, do bebê ainda não, mas a mãe e o pai que vão assinar, né? Os responsáveis, ou a mãe, ou o pai vão assinar para que eu possa mostrar a imagem daquela criança que ainda não pode assinar. Bem importante pensar que se eu não tiver essa questão de imaginar como é que eu vou fazer a minha cena, de escrever, de pensar onde é que eu vou pôr a câmera, o que eu vou querer filmar, eu não consigo produzir a cena. E se eu não produzo, eu não consigo gravar, né? Então é bem importante ter essa noção de que é um tratamento criativo da realidade, e para que esse tratamento exista, eu preciso ter essa noção de que eu vou produzir. Para produzir, eu tenho que pensar antes. É importante também algumas dicas que eu descobri ao longo da vida. Quando vocês vão entrevistar uma pessoa, pensem que a entrevista não é uma performance. Eu, quando estou fazendo uma entrevista, é um programa de entrevista. Eu fiz várias entrevistas pela Rede Teia com jornalistas interessantes nesse momento de Covid. Se vocês quiserem assistir, vão lá no Facebook ou no YouTube da Rede Teia, TV Teia. No YouTube, Rede Teia, no Facebook, tem Zeca Camargo, tem Valéria Almeida, tem Sônia Britt, tem Luiz Nachibin, tem Juca Kfouri, tem muita gente legal que eu entrevistei, tem Joana Nin, que é documentarista, tem Sheila Calef, que também é do audiovisual, que eu entrevistei e que contam como trabalham, né? Mas ali era um programa de entrevista, então era uma performance, era eu, Sandra Nodari, performando entrevistar pessoas interessantes. No caso de uma entrevista para o documentário, não é isso que eu quero. Na maioria das vezes, eu não sei que seja esse o meu formato, mas na maioria das vezes eu quero que a pessoa performe, que ela seja interessante.
E tem uma técnica que é chamada técnica do café. É tentar ter uma relação tão próxima da pessoa, no sentido, naquele momento da entrevista, que parece que eu estou tomando um cafezinho com ela. Quando a gente sai com um amigo para tomar um café, ou tomar uma cerveja, ou tomar um vinho, a gente conversa numa boa, a gente fala, a gente se abre. E é isso que a gente quer, né? Que a gente consiga ter daquela pessoa uma fala bastante interessante. Então, é importante a gente pensar isso, e isso também vai estar no roteiro. Eu preciso pensar em como eu vou fazer isso, né? É bem interessante. Outra questão que eu gosto sempre de pensar é assim, a gente tem vários filmes dentro de um projeto documentário. O primeiro filme está na ideia, o segundo filme vai estar na pesquisa, o terceiro filme no roteiro, um quarto filme depois que eu estou ali produzindo, e um quinto filme na montagem. E talvez esse quinto filme seja bem diferente daquele primeiro da ideia, seja muito diferente daquele primeiro da pesquisa, mas é importante pensar que a pesquisa é uma forma de roteirizar. Os personagens e as histórias que eu acho, elas vão criar um roteiro de documentário. Por isso que, normalmente, o pesquisador também pode assinar o roteiro, porque a partir dos personagens que ele encontrou, ele foi roteirizando aquela história. É só a partir daqueles personagens que o documentário existiu, né? Então, eu acho que essas seriam as questões que eu queria trabalhar com vocês nesse vídeo. Então, ideia, pesquisa e roteiro. E nos próximos eu vou falando mais algumas questões importantes e relevantes sobre documentário, tá bom? Que é a minha paixão. Um beijo. Até a próxima. E entrem ali no YouTube da TV Teia e também no Facebook da TV Teia para assistir essas entrevistas que eu falei, e tem entrevistas com documentaristas. Tchau, tchau.